A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, um bom dia a todos, passando para deixar uma reflexão para a nossa vida nesse dia, que se encontra no livro do profeta Jeremias, do versículo 11 ao 13, que diz assim: Nenhuma outra nação trocou seus deuses por outros, que nem eram deuses de verdade, mas o meu povo me trocou. Trocou a mim, o seu Deus glorioso, por deuses que não podem ajudá-los. Por isso eu, Senhor, vou mandar que o céu trema de horror e que fique cheio de pavor e de espanto. O meu povo cometeu 2 pecados. Eles abandonaram a mim, a fonte de água fresca, e cavaram cisternas rachadas, que deixam vazar a água da chuva. Amém, meus irmãos? Veja bem, Jeremias viveu 600 anos antes de Cristo. Ele profetizou durante 40 anos e foi chamado por Deus quando ainda era menino, ainda era um menino. Naquele tempo, o povo de Judá estava se afastando de Deus. Eles confiavam no templo e no sacerdote para ser salvo dos inimigos, e não em Deus. Alguma nação já trocou seus deuses? Olha a pergunta que Deus faz. E eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisterna rachada que não retém água. Veja bem, irmãos, cisterna eram poços cavados na terra para armazenar água da chuva e que nos tempos de seca serviam para matar a sede das pessoas e de seus animais. Porém, de nada adiantava uma cisterna rachada, que não retém água. Vejamos o porquê Deus diz que não adiantava a eles cavar essa cisterna. O povo abandonou a Deus a água, irmãos, de águas vivas, a fonte. Deus não era a cisterna, ele é a própria fonte. Veja bem, a esperança de Israel era Deus. E como Israel abandonou a Deus, a fonte de água viva, eles iam sofrer o quê? Vergonha. Eles iam passar vergonha. E não é diferente nos dias atuais, né? Pessoas que trocam a Deus, abandonam a Deus e simplesmente acham, irmãos, que vivendo longe de Deus vão conseguir vitória, vão conseguir, aleluia, Jesus, escapar da vergonha. Veja bem, a cisterna armazenava água. Mas quem que produz água, irmãos? É Deus. Se Deus não mandasse a água, como que Israel ia reter a água? As pessoas se desviaram, prestavam um culto vazio, se perderam na prostituição, esqueceram dos pobres, ofereciam pior, o resto a Deus. Mas Deus, que é o manancial de águas vivas, irmãos, aleluia, Jesus, Deus não abandona o povo, porque é o povo que abandona Deus. Nós vemos que Miqueias também, ele vem dizendo assim, irmãos, Miqueias 6:3. Ele diz assim, meu povo, que foi que eu fiz contra você, foi muito exigente, responda-me. Olha Deus falando através do profeta Miqueias. Deus perguntando ao povo, meu povo, o que eu fiz contra vocês? Eu fui muito exigente? Responda-me. Jesus contou, irmãos, a história do filho pródigo que estava cansado, insatisfeito na casa do pai e decidiu e viveu uma vida no mundão. Aleluia, Jesus. Quando gastou tudo que tinha, percebeu que na casa do pai havia uma fonte inesgotável, até para os menos favorecidos. Então ele se arrependeu e voltou para casa. Veja que não tem, irmãos, outro lugar melhor para viver do que na casa do pai.
Aleluia, Jesus. O povo, irmãos, cavaram cisternas rotas, rachadas, que não retinham água. O povo queria o superficial, e não é diferente nos dias de hoje, irmãos. E eles pensavam que Deus era muito exigente, e eles queriam ser o quê? Livres. E hoje, por que o povo não quer, irmãos, servir a Deus? Por que o povo não quer um compromisso com Deus? Simplesmente por isso. Porque eles querem liberdade, eles querem viver da maneira deles, e a Bíblia diz que nós devemos viver da maneira que Deus estipulou para nós vivermos. Aleluia, Jesus. Uma outra coisa, irmãos, que eu quero deixar nessa reflexão. Cavar cisterna rachada é uma maneira humana de tentar satisfazer as suas necessidades espirituais. Segundo Timóteo 4,3 diz assim, é ajuntar mestres segundo os desejos e ambições, pois virá o tempo em que não suportarão a doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, seguirão seus próprios desejos, ajuntarão para si mestres. Segundo Timóteo 4,3. Veja bem, hoje não é diferente, irmãos. As pessoas, elas trocam de igreja achando que o quê? Que a esperança dela está no pastor, a esperança dela está no templo. E está em Deus, irmãos. Não existe uma igreja perfeita. A igreja perfeita é no céu. A igreja perfeita é no céu. Mas hoje as pessoas, elas querem a facilidade. Se elas encontram um pastor aonde ele é exigente, que a pessoa estude a palavra de Deus, que a pessoa ame seu próximo, que a pessoa ela tem um compromisso, irmãos. Compromisso. Ser obreiro é ser trabalhador da obra. Não ser um relaxado na obra. É ser trabalhador da obra. E hoje as pessoas querem isso. As pessoas querem buscar a felicidade, irmãos, mesmo que seja no pecado. Pode ver quantas pessoas vivem se enganando, irmãos. Quantas pessoas vivem se enganando na prática do pecado e achando que está agradando a Deus. A teologia da prosperidade. Veja bem, os líderes se ensoberbecem diante do dinheiro fácil. Os cultos viram shows, mãos erguidas, frases feitas, ministros de louvor se tornam popstar. É o que nós estamos vendo hoje. Pastor, está julgando, pastor? Não pode julgar. Não, não estou julgando, estou falando o que eu estou vendo, estou falando aquilo que está acontecendo. As pessoas, elas fingem prestar um culto a Deus durante 2 horas, porque depois que sai do templo, a vida volta, irmãos, ao normal. Elas já não praticam aquilo que tanto fala. Aleluia, Jesus. Orações egoístas. Olha o que estão ensinando hoje, irmãos. Determine, irmão. Reivindica o que é seu. Peça para Deus. Tem até um louvor, né? Eu quero de volta o que é meu. Eu não quero o que é de volta não, irmão. O que era meu. Sabe por quê? Sabe o que eu tinha? Sabe o que eu tinha? Uma sentença de morte. Uma sentença de morte. A partir do momento que eu entreguei a minha vida a Jesus, que Ele me escolheu, aquilo que era morte para mim se tornou vida, vida eterna com o Pai. Agora veja bem, hoje não, hoje são orações egoístas. Determina, igreja. Reivindica. Meu irmão, a única coisa que nós devemos pedir a Deus todos os dias, reivindicando sim, é o perdão de Deus. Senhor, me perdoa. Senhor, eu não sou quem eu queria ser. Eu não consigo agradar o Senhor como o Senhor deseja que eu agrade. Cuidado, igreja. Cuidado. Ontem nossa conversa na rádio com o JP lá, o Pedro, ele disse, todos viram e ouviram. Ao qual ele foi numa igreja pedir ajuda e o pastor de lá falou que não dá para ajudar, que ele estava ajudando os membros da igreja só. Sabe o que é isso, irmãos? A pessoa se fecha no egoísmo. A pessoa se fecha, irmãos, na panelinha. Na panelinha. E ela acha que é isso que Deus quer. A pessoa entra dentro de uma caverna chamada templo e ela não vê lá fora.
Ela pouco se preocupa com as pessoas que estão lá fora. E não é isso que Jesus quer de mim, de você. Aleluia, Jesus. Meu irmão, precisamos da fonte de água viva que é Jesus Cristo. Essa fonte jorra para a vida eterna. Que eu e você, irmãos, venha buscar essa fonte. Que eu e você venha buscar verdadeiramente. Que Deus venha, aleluia, Jesus, a cumprir em nossas vidas aquilo que Ele prometeu. Mas acima de tudo, que eu e você se esforce para cumprir aquilo que Ele nos pediu. Amém, igreja? Que Jesus os abençoe em nome de Jesus. Um ótimo final de semana. Que Deus os abençoe. Amém?